Em 1 Timóteo 2, do 3 ao 4, diz que Deus quer salvar a todos. Salvar a todos. Ele busca que a gente chegue ao conhecimento da verdade, sejamos salvos. É o objetivo. Nós não duvidamos, né? Que Ele quer salvar sim, a todos. Sim, Deus quer nos salvar. Isso é ponto pacífico, né? Mas também a gente tem... Quando Jesus falava em parábolas, muitas pessoas ficavam sem entender. Por que ele fazia isso? Isso não era um obstáculo para as pessoas entenderem a mensagem? Na verdade, sim. Polêmico, hein? Polêmico. Polêmico. Não, se todas as polêmicas fossem assim, a nossa vida seria muito menos polêmica, né? Então, eu penso assim, que as parábolas, elas têm, eu acredito, dois objetivos muito, muito importantes, né? Primeiro, nelas Jesus usava as imagens que eram fáceis a serem compreendidas por aqueles que estavam escutando, né? Quando Jesus falava, eu sou o bom pastor, né? Ele fala sobre o pastor que vai atrás das ovelhas. Quando uma se perde, ele deixa 99 e vai atrás dela, né? Então, são coisas que naquela época as pessoas entendiam muito bem. Muito bem, né? Porque era comum elas encontrarem naquela época um pastor exatamente andando com suas ovelhas, né? Levando elas para as pastagens, passando por aí. Então, todo mundo entendia qual é o sentido do trabalho, da missão de Jesus como pastor, como bom pastor. Olhando a missão de um pastor com suas ovelhas. Fazendo analogia, né? Então, nessa analogia, eles tinham mais facilidade para encaixar o ensinamento de Jesus na realidade da vida deles. E mais ainda, a segunda questão é que parábolas conseguem, as imagens, simbologia, conseguem levar o nosso entendimento além daquilo que até humanamente nós, através das palavras, conseguimos explicar. Porque o símbolo, porque uma analogia assim, uma parábola, ela às vezes nos dá um entendimento que é alcançado não apenas através das palavras, mas da mensagem imagem, né? Que a imagem transmite para nós, né? Se eu expliquei, né? Bem. Né? A imagem faz todo sentido, né? A pessoa consegue visualizar, né? Sim. Eu também tive uma noção, não sei se eu li isso em algum lugar, que esses símbolos que Jesus usava também ajudava, não sei se estou colocando aqui, ajudava para que essas parábolas perdurassem no tempo, que elas ficassem mais, talvez, mais com essa profundidade, com esse véu, sim. Mais curioso, levantasse mais curiosidade e elas perdurassem no tempo. Talvez não fossem esquecidas como meras palavras. Não, mas talvez nesse sentido que a imagem, nós somos assim, aí já a neurociência fala sobre isso, que nós guardamos muito melhor as imagens do que meras palavras, né? Uhum. Com isso, Jesus usava essas imagens para que as pessoas possam não só entender, não só compreender de uma maneira profunda, mas aquilo talvez entrar também esse ponto que você está destacando, que isso possa ser gravado na memória para um tempo muito maior. Porque era tipo uma historinha, né? Ele sempre contava como se fosse uma historinha, então, uma historinha de algo que era palpável, próprio daquela época, né? Como o senhor falou da questão do pastor, da ovelha. Hoje, a gente não consegue ver o que é um pastor de ovelha, mas naquela época é o que eles tinham ali perante os olhos deles. E nos faz perguntar, né? E contava uma historinha, então a historinha, com a imagem, era mais fácil de ser guardada ao longo do tempo. Por exemplo, Jesus contou parábola muito linda, né? Sobre filho pródigo. Linda não pela postura dos filhos, porque eles não prestavam, mas pela postura do pai
perante os filhos que ele tinha, né? Sim. Então, é uma história, né? Uma história que é, como você, João, falou, uma historinha apenas de vida, podemos dizer assim, mas através dela, como aquela maneira como Jesus destaca alguns detalhes, está nos revelando a imagem de Deus Pai. Ou seja, Pai o misericordioso, povo, né? na linguagem simples, humana, talvez consiga entender muito melhor como que é o nosso Pai que está nos céus, do que através de um tratado teológico que alguém sentaria, escreveria e depois tentaria com isso ensinar quem é Deus Pai, né? A imagem, talvez, ela traz de uma maneira mais profunda aquilo que Jesus quer transmitir para os outros, que com palavras, as descrições teóricas, talvez, ele não atingiria as pessoas, não pela incapacidade dele de explicar, mas a capacidade do povo, das pessoas entender, de fato. Questão mesmo de raciocínio, né? Isso mesmo. E aí fica uma coisa, o senhor falou que não é polêmico, mas fica mais difícil ainda, eu acho, né, nesse aspecto, porque se Jesus falava por parábolas, e essas parábolas, de certa forma, eram mais de fácil compreensão do que realmente um tratado, eu vou citar aqui o que ele falou em Mateus 13, né, que a gente estava comentando antes da gravação. Eis porque eles falam em parábolas. Jesus vai explicar para a gente. Mateus 13, do 13 ao 15. Para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvireis com vossos ouvidos e não entendereis. Olhareis com vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu sare. Ele está dizendo com isso que, apesar de ser de fácil compreensão, só essas pessoas... Eu acho assim que tem um obstáculo aqui, porque as pessoas... Parece que ele diz que eles não vão compreender mesmo e não serão nem convertidos. Não, se Jesus tivesse... Mas veja, você leu todas essas passagens onde Jesus fala sobre parábolas e ele fala também sobre... Para que não compreendam, está dizendo, não mas, vão compreender mesmo. Por quê? Mas também você leu a explicação. Por que eles não vão compreender? Porque Jesus impede... O 15 mostra alguma coisa, né, sobre o coração? Não, mas espera aí, onde tem essa passagem? Ele fala assim, é Mateus 13, versículo 15. Porque o coração deste povo se endureceu. Exatamente. É isso? Exatamente. Aqui você tem essa resposta, né? Tampáramos seus ouvidos, fecháramos seus olhos para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam. Ok? Então, aqui nós temos não é na vontade de Jesus lá em cima, né? Aqui isso nós precisamos compreender essa dinâmica, né? De conversar com alguém que não quer entender. Você nunca teve oportunidade de falar com alguém tendo um sentimento que... por não mais que você fala e explica e dá um exemplo e o outro... a pessoa está dizendo que não entende ou que não concorda e você percebe não porque faltou os argumentos, porque a pessoa não quer. Não quer, simplesmente. Porque não quer braço torcer, né? No sentido, já está claro, mas eu vou dizer não. Mesmo assim, eu digo não. Por quê? Porque não. Esse é o melhor argumento que às vezes se escuta, né? Por que não? Porque não. Ou seja, a pessoa mostra, e eu não tenho vontade de admitir qualquer coisa, porque a minha opinião é contrária. Então, aqui nós temos que entender... Isso é o resumo do coração endurecido. Exatamente. Nós temos que entender exatamente desta maneira, que Jesus usava parábolas e como explicação dele, que ele dava, essas parábolas levavam as pessoas a outro nível do entendimento. Mas precisava ter o coração marcado com boa vontade. Querer ouvir, né? Ok? E eu estou te escutando porque eu quero ouvir que você quer me dizer, quero receber a mensagem, né? Às vezes, e eu conversando com os casais, né, quando trabalhava na paróquia, né, sobre a necessidade do diálogo,
Eu falava tantas vezes que o problema todo não é que nós não falamos. Às vezes até este é o problema porque falamos demais. A ponto fraco num diálogo não é falta das palavras faladas, é falta do acolhimento da parte da outra parte. Ou seja, eu estou falando, mas se outra parte não quer compreender, está travada, não tem um diálogo. Uhum. São duas pessoas que supostamente estão dialogando, mas na verdade as duas pessoas estão fazendo seus monólogos. Porque ninguém está recebendo. Né? Porque para ser o diálogo, eu preciso, naquele momento, dar toda a atenção. Alguém está me falando, então eu digo que para mim mesmo. Eu quero ouvir e entender o que quer me dizer. Sim. E eu estou aberto à verdade. A meu respeito, a respeito dos fatos. Talvez eu ainda não enxerguei essa verdade. Outro está me explicando. E eu quero compreender o ponto de vista do outro. E eu vou fazer isso com toda a boa vontade. Por quê? Porque eu sei que daqui a pouco, quando eu vou falar, o outro também vai me ouvir com atenção, querendo entender o que eu estou falando. Então, o diálogo, de fato, acontece quando, além de uma pessoa que está falando, tem outra pessoa que está ouvindo com boa vontade, querendo, de fato, compreender o que o outro quer dizer. Se a gente for ver, funciona de uma maneira mútua. Se a gente for ver, na verdade, isso encontra todo o sentido que o senhor está falando. Por quê? Porque Jesus falava de maneira tão simples que as pessoas mais humildes compreendiam. Ou seja, ele queria realmente que as pessoas compreendessem. O que realmente impede de que os fariseus, os doutores da lei, aquelas outras pessoas que rejeitaram ele, é que eles não conseguiam compreender algo tão simples, né? Porque eles estavam exatamente com o coração endurecido. Né? E depois ele vai falar assim, sobre bendito seja Deus que revelou essas coisas aos pequeninos, porque eles estavam com o coração aberto para receber aquela mensagem. Né? Estavam com o coração aberto. Né? Porque aqui que você falou exatamente o que eu queria falar aqui. A questão é humildade. Eu preciso ser humilde o suficiente para permitir que o argumento do outro chegue para mim. Sim. Que ele possa em mim fazer o seu trabalho, né? No sentido, alguém está me dando uma explicação, isso precisa chegar ao mim, eu tenho que dar o espaço para que essa palavra trabalhe meu entendimento. Isso é uma abertura, mas tem que ter humildade. Se eu sou orgulhoso, eu não vou ser capaz nunca de dialogar. Eu vou ser capaz, talvez, de falar, e tantas vezes o diálogo não acontece, passa de uns 2 monólogos para 2 gritos, ou monólogos gritados, né? Onde a pessoa já quer convencer o outro com um tom alto, né? E que, obviamente, nenhum nem outro meio leva a um diálogo verdadeiro. Então, voltando aqui o que você queria falar? Não, é que é o seguinte, então, na verdade, as parábolas que Jesus explicava, que Jesus contava, batia direitinho com o desejo do Pai, né? Da Santíssima Trindade, podemos dizer assim. Ele queria que todos entendessem, porque era uma forma efetiva e simples de mostrar as verdades. O problema é que tem o coração endurecido, né? Pronto, ele não, que justamente mostra que Deus é amor, porque ele não vai invadir essa... Você está com o coração endurecido, então... Tudo bem, mas São João vai falar isso, né? Ele veio para aqueles para os seus e eles não o acolheram. Exatamente, mas ele veio. Por conta desse coração ele endurecido, veio, né? Sim. Então, assim entendemos. Agora, aquilo que você falou, de fato, como coração aberto, somos capazes de entender o que Jesus quer nos transmitir. E eu aqui vou trazer o exemplo, né, para terminar esse nosso programa, das parábolas sobre o reino dos céus. Uhum. Jesus estava falando sobre o reino dos céus na época quando existíamos reis. Sim. Nós temos hoje a dificuldade de compreender o que é um reino. Por quê? Porque nós aprendemos nas aulas de história, né? E às vezes até muito erradas, porque em vez não tendo bom professor, mas tendo idólogo,
aí a gente se encontra com um tipo de narrativa que nos distorce o olhar vários detalhes daqueles tempos passados. Então, nós temos dificuldade de entender o reino. Naquela época, eles sabiam o que é reino porque viviam num reino, né? Reino tanto do imperador romano como de rei de Israel. Sim, por isso, Jesus, quando fala sobre o reino dos céus, ele faz todo o esforço para dizer, gente, não é o reino como vocês pensam. É o reino muito diferente. Exatamente no Evangelho de São Mateus, nós temos 7 parábolas, onde Jesus explica como que é o reino dos céus. Aí ele usa a palavra do semeador que saiu, né, para dizendo que a palavra que carrega a mensagem do reino para nos ensinar, ela não vai trazer efeito nenhum se nós tivermos coração fechado. Mais uma parábola que está explicando exatamente isso. Uma parábola. Né? Que depois ele fala sobre que no meio dessas, por mais que nós acolhemos essa semente, pode aparecer o joio, porque exatamente nós estamos expostos à ação do mal. E este mal vai estar ao nosso lado até o fim da nossa vida. Só no juízo final é que vai ser isso resolvido. Mas mesmo assim, a gente precisa ir atrás exatamente desta palavra, porque só ela que vai transformar a nossa vida. Como uma pequena semente de mostarda é capaz de crescer, ou um pouco de fermento vai fazer tudo fermentar. E assim por diante. Então, realmente, nós não somos capazes de entender o que Jesus fala quando ele está dizendo reino dos céus, a não ser que abrimos nosso coração e mente a essas alegorias. Com certeza. A essas imagens e permitimos que elas trabalharem em nós. Então, que nosso coração seja sempre dócil para entender o que Deus está nos com tanto amor ensinando. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.